Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. Que bom que você está aqui mais uma vez comigo hoje. E hoje é sábado, estamos assim eufóricos, né? Hoje eu estou bem eufórica. Estarei interpretando um evento na minha igreja, então assim a gente fica assim, né? Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e Ele tem colocado esse desejo em nosso coração, né? E hoje o nosso tema é a oração é a resposta. E eu estava bem assim aflita e Deus fala comigo, né? Com esse tema. A oração é a resposta. Então todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações é entregar para Deus em oração, né? Assim como o apóstolo Pedro nos ensinou, depois de ter aprendido, né? Então, antes de nós adentrarmos no tema, eu quero pedir para você já deixar o seu like, compartilhar, se inscrever. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e esse canal ele é voltado para reflexões diárias, audiobooks e logo eu quero estar colocando alguns devocionais em Libras também. Porque eu também trabalho, né, no Ministério de Surdos, então mas eu louvo ao Senhor pela sua vida, então eu quero pedir para você me ajudar a fazer esse canal crescer, que nós possamos compartilhar mesmo, deixar comentário, o like, né, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom e ele possa estar indicando para outras pessoas. Amém? Então vamos lá? O nosso tema, a oração é a resposta. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 37 e 38. Então, nós sabemos que esse momento foi um momento muito difícil para Jesus e ele estava em oração. Após cear pela última vez com seus discípulos e os instruir acerca dos tormentos que estavam por vir, Jesus leva 3 deles consigo até o jardim do Getsêmani e lhes pede para permanecerem em oração e vigília, enquanto ele se afasta para falar com o Pai sozinho. Contudo, quando ele retorna, encontra os 3 apóstolos dormindo, né? Então ali assim, eles estavam em um clima muito pesado. Aquele sono, eu creio que não era normal, né? A gente sabe, né? Mas a aflição de Jesus foi tão intensa, que ele falou, Pedro, como assim? Eu tô aqui nessa agonia toda e vocês estão dormindo. Imagina o desespero. Eu já fiquei num desespero assim, já acordei de madrugada, desesperada para orar e me encontrei sozinha, né? E é muito agoniante mesmo quando você está em aflição e que você não encontra companheiros para orar. Eu louvo a Deus que a nossa igreja está com um projeto. Então, 4:30 da manhã, 5 horas, já tem gente orando. E é muito gostoso saber disso, né? Que temos pessoas apóstolos intercedendo por nós. Isso é muito bom. Inicialmente, podemos acreditar erroneamente que o simples ato de estarem dormindo não se trata de algo tão profundo. Aqueles homens provavelmente estavam cansados, pois já era tarde da noite.
sempre que estamos acometidos por alguma enfermidade, o cansaço toma conta do nosso corpo de tal forma que nos tornamos vulneráveis a ponto de ficarmos sonolentos. Há ainda vezes que, em virtude de uma angústia iminente, ficamos emocionalmente tão fragilizados que a única coisa que queremos é deitar-nos e assim permanecer até que tudo esteja resolvido. Eu sei muito bem disso, porque às vezes eu fico assim, sabe? Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu travo e o meu desejo é apenas de dormir, porque enquanto a gente dorme, a gente sonha, né? Enquanto a gente dorme, a gente sonha com coisa boa, né? E aí, os discípulos, eles dormiram, eles estavam cansados, né? E Jesus, naquela agonia, a Bíblia fala que ele ficou tão agoniado que o suor dele se transformou, ele brotou gotas de sangue dos poros, né? Então dizem que o suor transforma em gotas de sangue. Ali, naquela época, o apóstolo que escreveu, ele teve essa sensação, né? Foi o que ele percebeu. Mas, segundo a medicina, é os poros mesmos que brotam, né? Brotam sangue. É terrível, né? Imagina. Então, Jesus, ele estava em um estado de agonia tremendo. Ele estava em uma crise de ansiedade muito forte, porque ele ia morrer. Ele sabia de tudo que ele ia passar. E ele queria companheiros de oração, companheiros que estivessem com ele. Mas, realmente, o clima era pesado. E eu creio que aquele sono não era só de cansaço, era um sono sobrenatural, né? Nessa ocasião, Jesus foi tentado, a ponto de pedir que o Pai afastasse dele o cálice que estava prestes a beber. No entanto, o Senhor nos ensina que quando estamos numa situação angustiante, repleta de problemas e lutas, ficar deitado esperando que aquilo passe não é a solução. Tampouco ficar preocupado resolverá. E Jeová vai falando comigo. Ai, gente, eu fico tão feliz, sabe, de ver o cuidado que o Senhor tem comigo, porque sempre que eu estou em dificuldade, em aflição, Ele usa esse devocional para falar comigo. Então Ele está dizendo para mim: Márcia, não preocupa, eu tenho controle de tudo, só ora. Devemos encarar com coragem o nosso destino, entregando nas mãos do nosso Deus Pai, que nos acompanhará em cada passo que dermos. Lembre-se, você não está sozinho, Deus está com você. Creia. Então, creia tão somente, né? E os seus projetos, que às vezes você tem medo de encarar, vai com medo mesmo. Jesus, ele foi para a cruz com medo, mas ali, quando ele estava em oração, ele foi confortado, né? Ele foi confortado e venceu. Ele venceu aquela ansiedade, ele estava com muito medo, com muito aflito, porque ele sabia que no momento da cruz, que acarretaria nos ombros dele todo o meu pecado. Ele sabia da distância, ele sabia que ele ficaria distante de Deus naquele momento. Então, era aquela aflição, era isso que ele temia, sabe? Ficar longe do Pai. E todo o sofrimento, né? Porque a gente sabe que ele sofreu como humano, não foi como Deus. Então ele sentia toda a dor, todo o peso, toda a culpa do mundo todo. Imagina, que aflição, que agonia. Mas ele passou por isso, por nos amar, né? E por amar o Pai, em obediência a Deus. Mas ele sabia do que ele teria de volta, que ele teria a honra, teria a glória,
e o seu nome estaria sobre todos os nomes, né? Então, por isso ele suportou e venceu em oração. O Filho de Deus, ele nos deixou o exemplo que tudo se resolve em oração. Então, a oração é a resposta. Naquele momento em que ele estava agoniado, ele estava aflito, ele foi lá nos discípulos, os discípulos estavam dormindo. Ele voltou para a oração e ele vem novamente, os discípulos estão dormindo de novo. Ele volta para a oração, enquanto ele não obteve a resposta do Pai, enquanto ele não obteve o consolo do Pai, ele não parou de orar, né? Então, que nós possamos fazer dessa forma também. Amém? E a nossa palavra-chave de hoje é coragem. Precisamos ter coragem, né? Para encarar as aflições, para encarar as circunstâncias, para encarar os projetos, para tirar os projetos do papel, é preciso ter coragem, tá? E o Senhor nos dá. Ele nos deu um espírito de coragem. Ele não nos deu um espírito de covardia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Ele nos deu espírito de coragem, de amor e de equilíbrio, né? E aí, na nossa frase de hoje está dizendo: para fazer o que Deus o chamou para fazer, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Amém? Então é preciso que nós nos preparemos, né? É preciso que nós nos preparemos em oração, em conhecimento. Na busca, nós precisamos buscar, nos preparar, né? Nos preparando, as crises de ansiedade serão menores, com certeza. Pode ter certeza disso. Ai, gente, realmente é muito diferente, sabe? Quando a gente se prepara, quando a gente busca fazer primeiro as coisas. Foi quinta-feira. Eu tive um período aqui, a manhã toda, eu e a minha amiga Ivaneide, nos preparando para interpretar os louvores que serão cantados, né? E foi uma presença de Deus. Foi um momento tão delicioso que nós passamos assim. E aí a gente sente, sabe? Quando você se debruça, quando você vai ler, entender, você sente assim, um pouquinho mais afoita, né? Com um pouquinho mais de gosto. E é bom, é muito gostoso. E por isso a gente precisa se tornar o que Deus nos chamou para ser, para executar. E isso a gente só consegue buscando em oração e em conhecimento da palavra. Amém? Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo, faça para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigada por esse momento tão rico, tão glorioso, essa manhã gloriosa. Queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, o nosso culto de consagração hoje pela manhã, meu Pai, o culto dos jovens à noite e amanhã, Senhor, os nossos eventos, Pai. Meu Deus querido, que nós possamos entregar realmente a Ti as nossas ansiedades, nossas preocupações, sabendo que o Senhor está conosco. Acreditamos no sobrenatural, Pai, porque o natural nós já fazemos, estamos fazendo e nós cremos no Seu agir, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, não importa a hora, mas que possa sentir a Tua presença, sentir o Seu mover, Pai. Que não seja apenas um vídeo, mas que seja um culto, um altar erguido para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa nação, Pai, as famílias brasileiras, Pai. Toma nas Tuas mãos cada um, Senhor. Que a graça, que o amor, que a paz, que a sabedoria, que a coragem
possa encher o coração de cada um dos teus filhos, Pai, que estão assistindo esse vídeo e as suas respectivas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo até agora. Não esqueça, hein? Se não curtiu, curte. Se não comentou, deixa o seu comentário. Você foi abençoado? Amém. Então que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.